Olá, amigos do YouTube. Aqui é o Michael Douglas. Esse aqui é mais um Derivados de Séries. Estamos concluindo a segunda temporada. Desta vez vamos falar de tendências da moda do ano de 1998 que completaram 20 anos em 2018. Eu estou atrasadíssimo. Mas vamos logo ao que interessa. Bom, vamos falar sobre tendências da moda do ano de 98. Aquele ano foi muito propício para o acontecimento de grandes mudanças em todas as áreas, visando a entrada no século XXI e no ano 2000. Muitas coisas começaram a revolucionar que chegaram no ano de 98. Por isso foi um ano de grandes mudanças nas áreas da tecnologia, da moda, principalmente na moda. Portanto, vamos falar sobre algumas coisas que mais bombaram em 98. A primeira coisa que eu posso mostrar para vocês são os vestidos tubinho preto. Vocês sabem que o vestido tubinho preto era uma coisa que todas as mulheres podiam ter. Essa coisa ficou mundialmente famosa depois que estreou a série Sex and the City. As garotas da série, as mulheres da série usavam esse tipo de vestido tubinho preto, que dá para a mulher um ar mais sensual, elegante, dava um pouco mais de beleza nas curvas e um pouco mais de coisa. Mas, além do vestido tubinho preto, haviam também de outras cores, mas o preto era usado muito mais, porque também me faz lembrar aqueles filmes onde tem gangsters e agentes secretos querendo resgatar uma garota, a sua namorada, que também usava um vestido preto. Se você olhar aqueles filmes de agente secreto, onde um agente, tipo o James Bond, tentava resgatar uma garota com um vestido tubinho preto, também era moda nos anos 90. E também sobre aqueles filmes de ação, filmes de polícia e um monte de coisas também. Além dessa cor preta, também haviam outras cores. Basta olhar as garotas do programa Fantasia, na época apresentado pela Jaqueline Petkovic. Todas as garotas da série usavam vestidos tubinhos de diversas cores. Também eram aqueles vestidos de usar em casa. As moças usavam vestido tubinho em casa, seja de alça, seja com uma alça mais grossa, uma alça bem fininha ou coisa assim, seja qualquer coisa, mas usaram. Outra coisa que bombou naquele tempo foram as roupas all white, ou seja, as roupas monocromáticas todas de branco. Toda garota usava na época roupas monocromáticas all white no final dos anos 90. Se você olhar também para as garotas do grupo Destiny's Child, principalmente para Beyoncé, quando ela ainda fazia parte do grupo, você vai olhar elas usando roupas totalmente brancas all white. Se você olhar também as moças no programa Planeta Xuxa, que era um programa dominical, você verá muitas jovens na parte da frente do palco, na plateia, muitas jovens bonitas usando coisas que começaram a bombar na moda no final dos anos 90. E elas usaram a moda na época, e você pode ver raramente usando essas modas de branco. Roupas com logos foi outra coisa que começou a revolucionar. Roupas com logotipos. Realmente no final dos anos 90 foi quando foi o advento das roupas urbanas, roupas de artistas de rua. Além das bandanas, que também bombavam naquele tempo, aqueles lencinhos indianos na cabeça, haviam também as jaquetas, roupas de hip hop, faixas na cabeça, bem grossas assim. As roupas com logotipos também bombavam no final dos anos 90 para alavancar ainda mais a moda urbana. Para quem gostava de ouvir hip hop, rhythm and blues na época, techno, house, esses ritmos assim que os negros gostavam mais, esses ritmos mais dançantes, essas roupas com logotipos, seja top, seja calça,
seja moletom, seja qualquer coisa assim, bombavam naquele tempo essas roupas com logotipos. Roupas e vestidos ombro a ombro também traziam um ar mais jovial e elegante para as moças na época. Essas camisas e vestidos ombro a ombro foi bem meio que para substituir as roupas de ciganinha. Mas as roupas ombro a ombro também bombavam no final dos anos 90 e também no início dos anos 2000. É só você olhar algumas famosas jovens na época. Isso também é o que eu sinto falta do meu tempo que eu nasci, que é a década de 2000. Jaquetas de couro, uma das minhas modas preferidas dos anos 90. Essa moda também era usada nos anos 90, principalmente pelas pessoas cristãs. Inicialmente, no final dos 80 e início dos anos 90, a maioria das pessoas que víamos usando jaquetas de couro eram os homens, nem sinal de que eles eram também motoqueiros. As pessoas que andavam de moto usavam essas jaquetas de couro. Mas lá para os anos 90 as mulheres também podiam usar. Também era moda naquela época. Sabe como é que é? As mulheres também podiam usar jaquetas de couro nos anos 90, principalmente as cristãs. Para, no caso, você estar andando num lugar onde faça frio no outono e no inverno. E também para dar um ar de mais de elegância. As jaquetas de couro dos anos 90 também eram utilizadas com as calças leggings que ainda eram usadas nos anos 90. Mas as jovens usavam a calça legging com um moletom ou com suéter ou coisa assim. Elas usavam também. Mas haviam também a calça de vinil, de borracha, que era do mesmo material das jaquetas de couro preto, que era vinil ou borracha também, mas também podia ser couro preto. As moças também usavam muito os ternos de couro, as jaquetas também de couro preto nos anos 90. Bombou muito, principalmente no final daquela década. Agora eu tenho uma jaqueta de couro. E cada vez que eu uso ela me faz lembrar nos anos 90 também. Mas só falta eu ter aquelas ombreiras básicas, igual nos ternos, sabe como é que é? Para eu me sentir como se eu estivesse lá. Haviam também as roupas totalmente feitas de jeans, seja bolsa, vestido, terno, chapéu, tudo que seja feito de jeans bombou nos anos 90 também. Roupas totalmente feitas de jeans. Eu não me sentiria bem usando tudo feito de jeans, mas era moda na época. Se você olhar a Britney Spears e o Justin Timberlake, como nessa foto aqui, você verá que eles usaram essa moda toda feita de jeans, que também foi utilizada nos anos 90. Além das coisas de jeans, outra coisa feita com jeans que bombou nos anos 90 também foram os macacões. E os macacões de jardineira também. Eram usados pelas mulheres mais maduras, que gostavam de usar calça jeans e macacão jardineira, macacão normal e macacão de jardineira. Elas também usavam macacão com suéter, macacão com terno ou coisa assim. É só você olhar também um episódio dos Teletubbies em inglês no YouTube. Vocês verão algumas pessoas usando macacão jeans com suéter. Aliás, suéter também era moda utilizada nos anos 90. Para quem estava no meio do inverno ou morasse numa região onde fazia muito frio, era comum você usar um suéter de lã com gola redonda e com macacão também. Mas eu gosto. Muitas pessoas usaram nos anos 90. Eu vi muita gente usando esses suéteres de gola redonda de lã usados nos anos 90. E eu também gostaria de ter um, porque me faz lembrar aquela década também. Ainda havia nos anos 90, ainda havia quem usasse calça de cintura alta, porque muitas mulheres naquele tempo dos anos 90 ainda eram acostumadas a usar
calça de cintura alta. Mas no final dos anos 90, lá para 97, entre os anos de 97 e 98, começaram a bombar as calças de cintura baixa, que dava um pouco mais de conforto para aquelas pessoas que gostavam que queriam que a camisa aparecesse, a blusa, qualquer coisa, enfim, aparecesse. Porque no final dos anos 90 as pessoas se sentiriam desconfortáveis em usar calça de cintura alta. Então vieram as calças de cintura baixa no final dos anos 90. Tinha um nome específico inicialmente, mas eu não lembro. Mas algumas calças de cintura baixa que chegaram nos anos 90 eram largas. E calça larga era uma coisa que estava muito na moda nos anos 90. Só que dava problema. Porque se você usava tênis naquele tempo, a calça larga e baixa ficava baixada e podia sujar de lama, sujar de poça d'água, podia rasgar por baixo, qualquer coisa assim. Mas as calças largas eram moda naquele tempo, além das calças finas e de cintura baixa também. Mas muitas pessoas achavam que a calça de cintura alta era ultrapassada, então as calças de cintura baixa bombaram naquele tempo para dar mais conforto e habilidade para as pessoas. A camisa xadrez também era muita coisa na moda naquele tempo, mas raramente eu vejo pessoas usando camisa xadrez nos anos 90. O suéter, eu acabei de falar, né? Agora, entre as mulheres cristãs evangélicas naquele tempo, o que mais bombava entre as pessoas naquele tempo foram os ternos. Ternos pretos e brancos, seja de qualquer roupa diferente. É só olhar a Ana Paula Valadão no primeiro álbum do Diante do Trono, em 1998, ela estava usando o terno, que era uma coisa muito utilizada no final dos anos 90. Ternos de várias cores diferentes, com detalhe na gola também, com detalhe branco, com detalhe de outra cor, até usando com suéter ou com camisa normal. Muitas pessoas usavam naquele tempo. Havia também o sobretudo, terno sobretudo. Era só você combinar um suéter, uma calça preta e o suéter sobretudo, também de diversas cores. Quanto à questão dos cabelos, geralmente o final dos anos 90 foi uma década de muitas mudanças para os cabelos. Haviam também os cabelos coloridos. Raramente era difícil de ver alguém usando cabelo colorido. Basta olhar para algumas integrantes das Spice Girls e algumas garotas jovens de grupos que começaram a iniciar suas carreiras no final dos anos 90. Algumas já chegaram a usar cabelos coloridos. Naquele ano também foi um ano de grandes mudanças na questão dos cabelos. Em 98, o corte mullet estava completamente ultrapassada, mas muitos homens, principalmente aqui no Brasil, ainda usavam mullet no final dos anos 90. E muitos dos homens que tinham cabelão bem grande passaram a cortá-los em 98, deixá-los bem curtos. Haviam também os cortes de boy band, tipo dos Backstreet Boys. Alguns jovens também usaram em filmes. O corte da Mel B, das Spice Girls, eu não me lembro muito bem quem era. Era meio que uns coquezinhos bem redondos, sabe como é que é? Bem redondinhos assim, uns cabelos bem assim, que a Mel B das Spice Girls usava. Havia também o balayage. Eu não sei muito bem como é esse corte balayage. Balayage, que deve ser uma mecha bem curta do lado, uma mecha longa do outro. Cabelo para dentro também. Tigelinha. Alguns homens dos anos 90 usaram esse corte de tigelinha para demonstrar um pouco mais de jovialidade e elegância. Chanel também começou a bombar nos anos 90. Liso frisado. Com a ascensão da chapinha no final dos anos 90, muitas garotas que tinham cabelo cacheado, ondulado, passaram a usar um bem liso assim, porque a pranchinha começou a bombar nos anos 90. Mas havia também a pranchinha que deixava o cabelo liso frisado.
É só você olhar algumas mulheres famosas dos anos 90, principalmente do meio cristão, como a cantora gospel Waishla, elas usavam um liso frisado, que era moda no final dos anos 90. O ondulado com gel também era assim. Agora, muitos homens negros começaram a adotar o corte careca. Depois, no início dos anos 90, elas usavam um corte quadrado assim. Mas lá pro final dos 90 passaram a adotar o corte careca. Entre os acessórios da moda que bombaram, haviam os micro-óculos, os óculos redondos, que começou a bombar também, e os grampos tic-tacs. É só você olhar as garotas jovens usando essas espécies de grampinhos no cabelo, grampos bem coloridos, tic-tac. E também aquelas coisinhas pequenas, grampeadorzinhos pequenos. Agora os calçados. Havia o salto slingback. Se você olhar para Jennifer Aniston, quando ela ainda fazia a série Friends, ela usava o salto slingback. Haviam também as sandálias de tiras finas e o salto plataforma, que eram coisas muito interessantes dos anos 90. Bom, esses foram todas as tendências da moda do ano de 98, que completaram 20 anos em 2018. Em algumas semanas concluiremos a segunda temporada dos Derivados de Séries. Enquanto isso, curtam, inscrevam-se e ativem as notificações. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo Derivado de Séries.